Prezados colegas, prezado presidente, eu ocupo o grande expediente em declaração de líder para fazer prestação de contas do relatório da nossa viagem para Brasília. Porém, só para dar continuidade a esse assunto, é importante destacar a importância do município cumprir com aqueles 4 milhões, porque 85% da ocupação do hospital é por Caxias do Sul. Nós vamos fazer uma mobilização regional, já conversei com o presidente Cassina, porque a próxima reunião do Parlamento Regional é em Caxias. Então, nós vamos fazer essa mobilização. Já convidamos o Hospital Geral para estar presente. Mas 85% é nosso. E, vereadora Tati, fez parte do TAC que a Prefeitura apresentou no Ministério Público, com o fechamento do PA para a reforma, o horário estendido nas UBSs. O problema é que nos falta médico, né? Então, assim, ó, é complexo. Mas, enfim, vamos, então, ao relatório. Pessoal, então, iniciamos, né, o nosso dia em Brasília, vereador Périco, foi antecipado, né, foi na parte da manhã já no STJ, né, e gostaria, assim, de compartilhar com vocês, porque nós éramos a família de Caxias lá naquele momento. Foi um momento de muita emoção, o julgamento, e algumas pessoas me perguntam como é que foi lá, né, com os ministros, com o pessoal que votou. Eu destacaria, assim, de muita relevância, o voto da revisora, né? O voto da revisora destacou o aspecto social, né, do que vai acontecer com o nosso município se nós perdermos essa causa. No entanto, ela votou a favor, né, contra a rescisória. E também destacar que o voto do pedido de vista foi para nós uma esperança, é assim que a gente viu lá, uma luz. Porque tanto o que ela abordou na sua fala, como o que ele abordou, que só depois de 14 anos de processo o município passou a ser réu, tomara que desperte a atenção dos demais ministros. Então, o primeiro momento, então, foi nós estarmos lá no STJ. Na sequência, né, como ficamos um período lá em Brasília, eu estive, então, no gabinete por 2 momentos no gabinete do deputado Cherini, que ele é o líder da bancada gaúcha, num primeiro momento entregando uma carta em apoio ao pacote anticrime do Sérgio Moro. Era uma carta, então, motivada pela ONG Brasil Sem Grades, né, tendo que isso é de uma relevância tremenda para nós, que assim que foi nomeado o Sérgio Moro como ministro da Justiça, muita esperança, né, em relação à corrupção e à criminalidade no Brasil, a impunidade, nasceu nos nossos corações. Então, penso que é um movimento que tem que ser de todos nós a pressão para que isso se efetive. Ainda com o deputado Cherini, daí, num segundo momento, falamos em relação, então, ao HG, tanto na questão de custeio, no sentido, assim, de apelando a forma no uso das emendas. Porque fatiar as emendas dá 100 mil, 200 mil para cada hospital, que em nada muda, ou em pouco muda, ao invés de concentrar recursos em hospitais regionais. Então, falamos a respeito disso. E também falamos da obra, levando dados a respeito de que há 2 anos está parada a obra, desde 2003, né, desde 2016, levamos dados. E, em relação a isso, o vereador Renato já externou aqui, foi dado este feedback ontem na reunião lá no Hospital Geral, a gente já solicitou, então, a participação numa reunião da bancada, né? Mas foi muito importante conversar sobre isso ontem lá com o Sandro, porque nós precisamos nos articular para essa reunião. Porque a última vez que o Hospital Geral esteve na bancada gaúcha, eles tiveram 3 minutos de tempo para apresentar. Impossível. Então, se é para nós irmos para lá, tem que ser com uma coisa bem montada, então é uma construção que faremos. Tá? Depois, então, eu estive, né, até em bastante contato com o deputado Lucas, mas destaco 2 principais assuntos. A questão do sinal de telefonia no interior, porque sempre houve junto, quando nós tratamos desse tema, que teria uma questão de legislação federal. De imediato,
A questão dos 80% e 20% que sobra, né? Que se elas cumprem, se a operadora cumpre 80% do contrato, ela não tem obrigatoriedade dos 20%. E aí é onde está a nossa agricultura familiar, né? E o deputado Lucas, de imediato, disse, Paula, esse assunto tem que ser tratado com as operadoras, o que já é de conhecimento, e nós temos, ele já resolveu assuntos em outras localidades, nos deu o caminho, e nós temos, já teríamos para quinta-feira uma reunião agendada, onde iríamos Comissão de Agricultura, Telefonia, né, que eu integro a Comissão de Telefonia também a Porto Alegre. Mas provavelmente isso seja feito através de uma videoconferência. Um outro assunto que eu levei para o deputado Lucas, vereadora Denise, vereadora Gladys, Tati e todos os vereadores, é a questão do projeto de lei que atualiza, né, o Código Penal de 1940 e tipifica o crime de violência psicológica contra a mulher. Então, nós fomos buscar onde é que está esse tema, né? Esse projeto que é de 2018, certo? Ele está apensado a um projeto de 2013 que muda o texto do feminicídio. E aí, fomos buscar assim, bom, agora, qual é o próximo passo? Então, ele foi deliberado para a Comissão de Seguridade Social e Família. E, gente, é uma questão de nós fazermos pressão para que esse assunto ande. Porque, claro, Brasília está meio, né, parada com essa questão de previdência social e tal, mas nós somos o 5º país em índice de violência contra a mulher. Então, esse assunto não pode parar. E penso que nós temos que, provavelmente, né, vereadora Denise, através da Procuradoria da Mulher, enfim, fazer algum tipo de mobilização para que a gente possa apoiar a tramitação desse projeto. Por fim, nós, então, estive também com a nossa, agora, secretária, da Ana Amélia, né, que ela cuida da Secretaria de Relações Federativas e Internacionais, onde destaco 2 pontos, um deles em relação ao DEPEN, porque lá no Departamento Penitenciário Nacional está o projeto do nosso presídio, do novo presídio aqui do Apanhador, que, inclusive, vocês lembram que houve uma consulta popular motivada pelo prefeito, foi aprovado, e ele está parado. Então, pedi então, uma ajuda da senadora, da secretária, para ver se nós podemos ter esperança nisso ou temos que tomar outro caminho, né? E ainda conversei com ela, foi o assunto de maior tempo, a questão do Hospital Geral. Também levando os dados, a ampliação dos leitos, o número de municípios que atende e a preocupação que, com uma obra parada, além de nós não ter o atendimento, ela fica se degradando, né? Então, ela conversou assim, acho que o caminho é nós tomarmos as emendas de bancada, né? Assim como já aconteceu com a agricultura e com a segurança, onde a bancada se uniu para direcionar os recursos de uma forma consistente, mais concentrada. Então, me orientou e disse que ela também conversaria sobre isso com o deputado Cherini. E aí é a pressão que nós temos que fazer e a reunião que a gente está marcando. E uma outra via que nós falamos, que eu perguntei a ela, se nós não teríamos assim linhas de fomento internacional, a fundo perdido, frente ao conhecimento dela e a secretaria que ela está coordenando. Ela, de imediato, orientou o seu chefe de gabinete a pesquisar isso junto à secretaria aqui do Estado de Planejamento, a secretária Leone, e eu conversei ontem com o Rodrigo Giacometti, que é o secretário, o chefe de gabinete. Ele terá uma reunião segunda-feira agora em Porto Alegre com a Leone, né, e vai estar na pauta esse assunto também. Então, gente, esse é o relatório, né? A gente vê que o mundo acontece em Brasília, a gente vê é uma loucura aquilo, e a gente tem que ir mais para lá, para buscar as coisas que a gente precisa para o nosso município. Certo? Eu agradeço o espaço e, essa vez, sem estourar o tempo. Obrigada, presidente. Próximo inscrito, uma declaração de líder para a bancada do PRB, com a palavra o vereador Elisandro Fiuza,
Momento que devolvo os trabalhos para a vereadora Paula Iores. Obrigado, senhora presidente. Senhoras e senhores vereadores, bom dia. Mais uma vez a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais e também a todos